Aqui quem fala é a Priscila. Tô aqui para ajudar vocês nos estudos de física, né? A gente tá vindo estudando óptica geométrica, né? Nessa aula a gente vai estudar eclipses, cores e vamos ter uma introdução aos fenômenos ópticos. Tudo bem? Então vamos começar. Antes de a gente começar a falar um pouquinho de eclipse, é bom a gente entender as fases da Lua, certo? Como é que são divididas as fases da Lua, né? Como isso acontece? A Lua nova acontece quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Essa face virada para o Sol fica iluminada e pra gente ela fica escura. Não é à toa que a Lua nova, quando tá pra gente, ela fica escura, né? Ela quase não aparece. Quando ela tá no quarto minguante, ela fica com uma face iluminada, que tá virada pro Sol, e uma face escura, que é a que tá contra o Sol. Ou seja, ela fica iluminada por um lado, né, no lado esquerdo, e no lado direito ela fica escura, né, ela fica preta. Na lua cheia, ela tá Sol, Terra e Lua. O Sol vai iluminar a Lua, né, a face da Lua, fazendo com que a gente enxergue ela toda clara, ela toda branca. Então vai ficar um círculo inteiro. No quarto crescente, né, a gente vai ter na direita ela iluminada e na esquerda ela preta. Por quê? Porque a gente vai estar vendo invertida, porque por mais que a gente esteja com o Sol aqui fazendo a mesma coisa que na minguante, a gente tá vendo ela como se a gente tivesse de costas, assim. Então a gente vê direita iluminada, esquerda apagada, certo? Então, sabendo disso, a gente pode ir para elas, porque a gente depende de duas fases da Lua para ter eclipse, a Lua nova e a Lua cheia. Então, para começar, a gente vai estudar o eclipse lunar. O que é o eclipse lunar? Como é que é a ordem desses astros? Sol, Terra, Lua. Essa é a ordem para acontecer o eclipse lunar. Como é que vai acontecer? O Sol vai adotar como uma fonte de luz extensa. Então, como a gente disse, vai sair 2 raios de cima e 2 raios de baixo. Então, ó, vai iluminar aqui. Ó, a mesma configuração da fonte de luz extensa. Aqui vai formar a penumbra, e aqui a sombra. E quando a Lua está nessa região, ou seja, região de Lua cheia, ela fica na sombra e a gente não consegue enxergar a Lua, porque ela não vai ser iluminada. Tudo bem? Então, quando ela não é iluminada, pra gente dá a sensação de que ela não está lá, que ela está totalmente escura, certo? E aí acontece o eclipse lunar. A configuração do eclipse lunar: Sol, Terra, Lua. Tudo bem? No eclipse lunar, a Lua vai entrar na sombra que a Terra forma. Tudo bem? Então vamos lá, vamos pro próximo. No eclipse solar, de novo, a configuração, só que aqui vai ter uma coisinha diferente, né? A gente vai ter um raio saindo daqui, vão ser 3 raios daqui, 3 raios daqui. 2 do mesmo jeito que a gente sempre viu. E um terceiro iluminando aqui a extremidade da Terra e a outra extremidade da Terra. Então, o que a gente consegue observar com isso, né? Aqui aconteceu uma região de penumbra, certo? Aqui a Terra ficou iluminada e aqui no meio, ó, ficou bem escuro. Então, o Sol, o eclipse solar, que tem a configuração Sol, Lua, Terra, vão ter 3 tipos. Vão ter uma parte que não vai ter, porque está iluminada. Uma parte em que o eclipse vai ser parcial, que é essa parte da penumbra. E vai ter a parte do eclipse total, ou anelar, que vai ser essa parte aqui. Anelar dependendo da época, dependendo onde a Lua vai estar. Se ela estiver no apogeu, o eclipse é anelar. Se ela estiver no perigeu, o eclipse
é total, não vai ter esse anel em volta. O eclipse anelar é quando fica uma luz ainda em volta. Mais pra frente a gente vai ver melhor isso, né, no exercício. Então o que acontece? O Sol, ele vai ser tapado em algumas regiões pela Lua. Então como é que acontece o eclipse do Sol? Uma sombra que é projetada na Terra, ok? Então, sempre lembrando, o eclipse solar a gente vai ter total, parcial e uma região que não sofre o eclipse, porque ela continua sendo iluminada. Tudo bem? Vou passar. Por que não temos eclipse em toda lua cheia e nova? Talvez vocês tenham perguntado isso pra mim, já que eu falei que... esqueci de comentar aqui. Aqui, a lua é nova, né? Você lembra que a lua nova estava aqui e a lua cheia aqui. Então, o eclipse solar vai acontecer sempre em fase de lua nova. Então, aí vem essa pergunta. Por que não acontece? Isso não acontece porque a órbita da Lua, ela é um tanto quanto inclinada. Ela tem um planinho meio inclinado. Então, vão ter momentos em que o eclipse não vai surgir. Por quê? Porque a Lua, veja nessa imagem que dá pra ver um pouco melhor. Ela vai estar um pouquinho acima da Terra. Então, ela não vai formar sombra na Terra para ter um eclipse solar. E não vai ter sombra, ela não tá nessa parte de sombra da Terra. Então, ela não vai estar na sombra para que tenha um eclipse lunar. Ela vai estar nesse inclinadinho. Só que o que acontece? Tem momentos que eles vão se alinhar. E aí sim vai acontecer o eclipse, que é na letra B e na letra D. A gente chama isso de linha de nodos, né? Que é a linha quando o plano da órbita da Lua se alinha ao plano da órbita da Terra em relação ao Sol. Tudo bem? Por quê? O que vai acontecer? Se você for reparar aqui, ela não está nem no ponto mais baixo, nem no ponto mais alto da órbita. Ela está no meio, no meiozinho. E esse meiozinho, ele tá também no plano da órbita da Terra, no Sol. Então, como eles estão retinhos, assim, aqui no B e no D, ele vai estar nessa configuração, aqui, tudo bem? Em que vai formar o eclipse solar, porque, tá formando a sombra, e vai formar o eclipse lunar também, porque a Lua está na sombra. Tudo bem? Deu para entender direitinho por que não acontece sempre em toda lua cheia, em toda lua nova eclipses? Justamente por conta esse tombadinho, né, que a órbita da Lua tem. E não esqueça, linha de nodos é a linha que a gente pode traçar aqui, vou traçar ela para vocês para ficar melhor, que a gente pode traçar quando a Lua, a Terra, o Sol estão alinhados para formar eclipse, tá bom? Pronto. Então vamos para a próxima. Vendo os eclipses, agora a gente vai estudar um pouquinho de cores, tudo bem? Antigamente já existia uma hipótese, né, sobre a cor e a relação dela com a natureza, né? Não era tão bem explicado, mas existiam essas hipóteses, né, feita por Platão, Demócrito e Aristóteles. Não eram tão aprofundadas, mas existiam. Mais pra frente, né, um físico e matemática britânico, ele começou a se aprofundar mais nas cores. Por quê? Ele fez o seguinte, o físico é o Isaac Newton. Acabei não falando o nome dele. E por quê? Porque o Newton,
ele fez um experimento, ele observou uma coisa, que a luz branca, né, a luz solar, entrando por uma fenda, né, um pequeno orifício, uma fendinha mesmo, né, uma rachadura, talvez, ela projetava num prisma, e assim que ela passava por esse prisma, ela era decomposta em uma coisa que a gente chama de espectro da luz visível, tudo bem? Ou as cores do arco-íris, né? E esse experimento foi muito importante para ele começar a estudar mais sobre o fenômeno das cores, tudo bem? Então vamos pro próximo slide, que está um pouquinho mais explicado. Então o que acontece? Aqui a gente tem a luz branca incidindo, né? E aqui os raios sofrendo essa decomposição e saindo, né? E mostrando pra gente o espectro da luz visível. Ele viu que se finalizava aqui, porque quando ele botava um prisma invertido, as cores voltavam à sua origem, ou seja, a luz branca. Tudo bem? Qual é o espectro da luz visível? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil ou índico, né? Tanto faz se você quiser decorar até como índico, fica até um pouco mais fácil por causa da frase ali pra gente lembrar. E violeta. Tudo bem? Priscila, é muita cor. Tem algum macete? Claro. Vermelho, lá vai violeta. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Tudo bem? Esse I é anil ou índigo, tá bom? Então, decorei o espectro da luz visível, vermelho, lá vai violeta. O Newton, mais pra frente, com esse experimento, ele propôs, né, um mecanismo que mostrava bem essa característica da luz branca, que era a junção de todas as cores, certo? Que foi o disco de Newton. No disco de Newton, é um disco com várias cores, como vocês podem ver aqui, todas as cores do espectro da luz visível. Ele bota para girar numa velocidade alta, ao ponto de trazer a sensação da gente de uma cor estar se sobrepondo na outra, o que traz a sensação do branco, né, na visão. Por quê? Porque a luz branca é composta por vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tudo bem? Então é assim que funciona o disco de Newton. Ele bota todas as cores do espectro da luz visível, bota para girar rápido, criando uma sensação de sobreposição, fazendo com que o disco comece a ficar branco, né? Comece a ficar desbranquecido. Acho que aqui acabou. Vamos pro próximo slide. Só que com essas teorias, teve um escritor alemão que não queria acreditar que Newton, na teoria de Newton, né, que uma coisa tão simples como a luz teria essa explicação tão complexa, né? Teria essa formação tão complexa de tantas cores, tantas frequências, né? Porque a luz é uma onda, depois a gente vê isso melhor em outras matérias. Aqui, em óptica, a gente não leva tanto em consideração a natureza da luz, né? Sim, como ela é formada, a luz branca é formada do espectro da luz visível, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E esse escritor, ele não queria acreditar nisso, né? Que algo tão simples poderia ser tão complexo. Mas o que acontece? Mais pra frente, várias pessoas continuaram estudando a óptica, e mais pra frente, Thomas Young, né, propôs a teoria tricromática, certo? Que proposta por Thomas Young, mais um pouquinho pra frente, foi melhorada por James Maxwell. Tudo bem?
E o que quer dizer a teoria tricromática? Ela diz que temos 3 cores fundamentais, 3 cores básicas, 3 cores primárias. A gente estuda muito isso em artes, né? As cores primárias, as cores secundárias, só que em artes a gente estuda os pigmentos. Aqui na física a gente vai estudar a luz, né? Então as cores primárias mudam um pouquinho, certo? No pigmento, como tá aqui, né? Para o pigmento, que é na arte, né? Magenta, amarelo e um azul meio claro, um azul verde, né? Um azul clarinho aqui. Mas para a luz, essas 3 cores eram vermelho, verde e azul. Então o que ele dizia? Que essas 3 cores, vermelho, verde e azul, misturadas davam branco. No caso do pigmento, essas 3 cores misturadas dá preto, né? E essas 3 cores, né, dando branco, e ele começou a trazer de novo a teoria do Newton, né, de que a luz branca era formada pelo espectro da luz visível, todas as cores do arco-íris, né? E aí ele foi melhorando, né, mostrando as cores secundárias, que são formadas pela junção de 2 cores primárias, né, e a junção das 3 cores primárias dava a branca, né? Tanto que a luz LED em si, ela não é formada pelo espectro da luz visível inteiro. Ela é formada muito mais por essas 3 cores. Eu não sei quem gosta de editar, né? Quem gosta de editar foto, quem gosta de fotografia, pode reparar que as cores que a gente edita na fotografia é o vermelho, o verde e o azul. Justamente por isso, né? São as cores primárias para física. Então, vamos para o próximo slide. Agora a gente vai estudar um pouquinho da introdução dos fenômenos ópticos. Mais para frente um pouquinho, a gente vai aprofundar bastante nisso. Aqui eu vou falar bem por cima mesmo, tá? Então, o que é reflexão? A reflexão difusa, existem dois tipos de reflexão, difusa e perfeita. A reflexão difusa acontece quando a superfície não é regular e o reflexo é distorcido. Eu não trouxe uma imagem de reflexão difusa, peço até perdão, esqueci de botar. Mas a reflexão difusa, eu vou desenhar aqui para vocês, porque realmente foi um erro meu. Não deveria ter acontecido, perdão, peço até desculpa. Mas vou desenhar aqui para vocês. Reflexão difusa. Ó, eu não tenho a mão muito precisa, é até bom, porque a reflexão difusa é assim mesmo. A gente tem uma superfície que não é regular. A minha aqui tá bem ruim mesmo. Eu vou pegar até um feixe de luz azul, como que tá aqui no desenho, né? Ele incide. Só que em vez dele refletir direito, igual tá aqui nessa superfície lisa, ele vai refletir meio estranho, né? Temos outro feixe aqui que incide mais ou menos na mesma angulação do primeiro. Na verdade, na mesma angulação, é porque a minha mão não é tão precisa. E ele reflete de outro jeito. Outro com a mesma angulação reflete de outro jeito. Tá bom? Isso é reflexão difusa. Vou escrever aqui, que aí fica para vocês, tá? Reflexão difusa, tá bom? E quando isso acontece, pra gente o reflexo fica meio distorcido, não é tão claro de se ver, né? Por exemplo, quando a gente se vê na água em movimento, se a gente bater e a gente se olhar, parece que a gente tá meio distorcido, né? É por conta disso, a superfície da água, ela não tá regular, a gente quando se olha a gente meio distorcido, né? E tem a reflexão perfeita, que acontece quando a superfície é plana, que é nesse caso aqui, certo? Nesse caso aqui, a reflexão é perfeita. Acontece quando a superfície é plana e o reflexo é nítido. Então, isso acontece quando a gente tem um espelho, certo? Num espelho,
a reflexão é perfeita. Tudo bem? Porque a gente consegue nos enxergar com muita nitidez. Então, o que é a reflexão? Os raios de luz chegam, batem e refletem. Tudo bem? Bem resumido mesmo a explicação de reflexão. Depois a gente vai ter uma aula só disso, só uma aula de refração também. Refração. O que é a refração? É a mudança da luz de um meio para o outro meio. Mudança de velocidade dos raios. Depois a gente vai entender melhor essa mudança de velocidade dos raios. Vamos ver só isso aqui, a mudança da luz de um meio para o outro meio. Então, ó, a luz está vindo. E o que vai acontecer na refração? Em vez dela refletir, ela vai passar do meio 1 para o meio 2. Então, ela vem e passa para o meio 2. Certo? Por que ela não continuou reta? Por causa dessa mudança de velocidade. Porque os meios têm densidades diferentes. E isso na aula de refração a gente vai entender um pouco melhor. Agora, só entender que refração é essa mudança de meio. A luz chega, em vez de refletir, ela vai passar para o outro meio. Tudo bem? E agora a gente tem outro fenômeno, a absorção. Quando a luz é absorvida pelo material. Ou seja, a luz vem, bate na superfície e ela é absorvida. Ela não é refletida nem refratada. Tudo bem? Agora, já que a gente estudou esses fenômenos ópticos, é importante a gente estudar esses fenômenos ópticos para a gente entender como a gente enxerga. Eu falei das cores, mas eu não expliquei para vocês o porquê que a gente enxerga as cores do jeito que elas são. Ou como a gente enxerga as cores do jeito que elas são. Acho que ficou melhor formulado agora. Porque, como a gente enxerga as cores do jeito que elas são? O que vai acontecer? A luz, ela vai vir, a luz branca. E quando bater, vamos usar essa imagem como exemplo. Quando ela bater aqui na copa da árvore é verde, certo? A não ser que você seja daltônico, eu enxergo de fato como acontece na natureza. A gente está estudando aqui como acontece na natureza. Depois a gente vai entender um pouco melhor o daltonismo. Mas, caso você não seja daltônico, você está conseguindo enxergar todas as cores direitinho aqui. Verde, vermelho, marrom, roxo, tá? E verde. Amarelo aqui, caso você seja daltônico, para você entender o que eu tô falando. E o que acontece? A luz branca, ela chega, bate na copa da árvore que é verde, e o que vai acontecer? O espectro da luz é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O que vai acontecer aqui? As folhas da árvore vão absorver o vermelho, o laranja, o amarelo, o azul, o anil e o violeta. E vai refletir o verde. A luz verde chega nos nossos olhos. Os nossos olhos criam uma sensação de cor. Certo? E aí a gente consegue entender que isso é verde. Por quê? Porque a folha vai refletir apenas a luz verde. E aí a luz verde vai chegar para os nossos olhos. Aqui na maçã, o que vai acontecer? Vai refletir apenas a luz vermelha e vai absorver todas as outras. Ou seja, vai absorver laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. E vai refletir o vermelho. Chegando para os nossos olhos vão assimilar e vão mandar a sensação para o nosso cérebro de cor. Vamos aqui para o roxo, né? Vai absorver todas, vai refletir só o roxo. O marrom, não tem marrom no espectro visível, né? De fato, o que vai acontecer? Ele vai absorver quais cores? Laranja, amarelo, azul, anil e violeta. O marrom é formado pelo verde e pelo vermelho. Então ele vai refletir o verde e o vermelho. Tudo bem? Ele não precisa refletir apenas uma luz do espectro. Ele pode refletir duas. Ou, vamos pensar aqui, em volta você está enxergando branco, né? Por que você está enxergando branco em volta? Porque a luz está batendo naquela areazinha branca
e ela está voltando todas para os seus olhos. Ela está refletindo todo o espectro da luz, ou seja, está refletindo o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. O preto, o que acontece no preto, né? Essa cor aqui da minha caneta é preta. O preto, o que vai acontecer? Ele vai absorver todas as cores e não vai refletir nada. É por isso que é assim que funcionam os objetos pretos. Tudo bem? Então, vamos para o próximo slide. Acabou a matéria, agora a gente vai praticar, né? Que é uma coisa muito importante para a gente entender nossos erros e consertá-los, né? Vamos praticar o que a gente estudou. Então, vamos ver essa questão. A figura ilustra, fora de escala, a ocorrência de um eclipse do Sol em determinada região do planeta Terra. Esse evento ocorre quando estiverem alinhados o Sol, a Terra e a Lua, funcionando respectivamente como fonte de luz, anteparo e obstáculo. Tudo bem? O que vai estar... o que vai ser a fonte de luz? O Sol. O anteparo? A Terra. O obstáculo? A Lua. Nesse caso aqui, né? No caso do eclipse lunar, esse aqui é o eclipse solar. No caso do eclipse lunar, né, a fonte de luz continua sendo o Sol, o obstáculo a Terra e o anteparo a Lua. Tudo bem? Então, vamos continuar lendo a questão. Para que possamos presenciar o eclipse solar, ó, já sabíamos só pela imagem que era um eclipse solar, não precisava nem ler isso aqui. É preciso que estejamos numa época em que a Lua esteja na fase... você lembra que eu falei, né? Que o eclipse solar acontece na Lua nova, né? Então vamos ler aqui. Nova ou cheia? Não, nova tá certa. Cheia não. Cheia, o eclipse é lunar. B, minguante ou crescente? Não, né? Essas daí nem forma eclipse. Radíssima essa aqui. Essa aqui, não. C, cheia apenas? Não, o cheia é o lunar, né? Ele quer o solar. D, nova apenas? Essa é bacana, né? Minguante apenas? Não, minguante e crescente não forma eclipse. Bota isso na sua cabeça. A única que forma eclipse, nova e cheia. Minguante e crescente, só a fase da Lua. Então, qual que é a resposta? D, nova apenas. Tudo bem? No eclipse solar, apenas nova. Vamos para essa agora. A segunda, né? A figura a seguir, evidentemente fora de escala, mostra o ponto O, em que está o olho de um observador da Terra, olhando um eclipse solar total. Isso é, aquele no qual a Lua impede toda a luz do Sol de chegar ao observador. Tudo bem? Letra A. Para que o eclipse seja anelar, né, que é aquele eclipse que tem a luz ainda em volta, isto é, para que a Lua impeça a visão dos raios emitidos por uma parte central do Sol, mas permita a visão da luz emitida pelo restante do Sol, ó, a Lua deve estar mais próxima ou mais afastada do observador do que na situação da figura. Justifique sua resposta com palavras ou com um desenho. Tá, vou responder essa questão no próximo slide. Ele quer saber se ela tem que estar perto, né? Mais perto do Sol ou mais perto do Sol ou mais perto do observador. A Lua deve estar mais próxima ou afastada do observador. Tudo bem. Então ela quer saber se ele vai estar mais afastado ou mais próximo da Terra, né? Que o observador está na Terra. Então vamos lá. Se ele estiver num ponto próximo, o que vai acontecer? A luz ela vai sair, vai passar por aqui e vai acontecer o esqueminha que tá lá. O eclipse é anelar? Não. O eclipse é total, certo? Então, quando a Lua está no ponto mais próximo da Terra, no perigeu,
o eclipse é total. Por quê? Vai sair daqui, tangenciar a parte de cima, vai bater aqui, né? Por baixo também, tangenciando aqui por baixo. Tapou o Sol inteiro. A Lua no ponto mais afastado da Terra, o apogeu. A gente já sabe que é essa a resposta, né? Porque se não é essa, é essa. Mas por que que é essa? Ó, eu vou tirar 2 raios. Na verdade, 4, perdão. Um tangenciando a Lua, bateu aqui. Outro por cima. Esse aqui vai tangenciar a Lua por baixo. E vou tirar mais 2 raios que vão tangenciar o Sol. Se você for reparar, ó, essa partezinha aqui, ó, vou pintar pra vocês de amarelinho. Ó, essa partezinha aqui, ó, pintada de amarelo, ela ainda tá sendo iluminada, ó. Logo, essa aqui é a resposta certa, né? A Lua tem que estar no ponto mais afastado da Terra, o apogeu, né? Por conta dessa configuração aqui. Se ela estiver mais perto, ela vai continuar tapando o Sol inteiro. Se ela estiver mais próxima, vai fazer essa configuração, fazendo com que o eclipse seja anelar. Tudo bem? Então vamos pro próximo. B. Sabendo que os raios do Sol é 0,70 vezes 10 a sexta quilômetros, o da Lua, sabendo que o raio do Sol é 0,70 vezes 10 a sexta quilômetros, o da Lua 1,75 vezes 10 a terceira quilômetros, e que a distância entre o centro do Sol e o observador na Terra é de 150 vezes 10 a sexta quilômetros, calcule a distância distância D entre o observador e o centro da Lua para a qual ocorre o eclipse total indicado na figura. Então vamos lá. A figura é essa aqui, certo? E o que ele diz? Vou escrever aqui. Sabendo que o raio do Sol... O que é o raio do Sol? O raio é isso aqui, ó. É a distância entre uma extremidade da circunferência até o centro dela. Bem? Raio. Raio do Sol. O raio do Sol vale quanto? Igual a 0,7. Vou botar 7, né? Porque 0 depois da vírgula. Vezes 10 a sexta quilômetros. O da Lua é 1,75 vezes 10 a terceira quilômetros. A gente já sabe que o raio é isso aqui. Então eu vou botar aqui, né, direto. 1,75 vezes 10 a terceira quilômetros. Tudo bem? E que a distância entre o centro do Sol, então, ó, centro do Sol e o observador na Terra é de 150. Então vamos escrever isso aqui. 150 vezes 10 a sexta quilômetros. Essa distânciazinha aqui. Calcule a distância Dzinho entre o observador e o centro da Lua para a qual ocorre o eclipse total indicado da figura. Então ele quer saber isso aqui. Então Dzinho, ó, é isso aqui. Tá bom? Dzinho. Aqui, ó, semelhança de triângulos, né? Igual a gente viu na parte de sombras, né? Mesma coisa. Então vamos fazer aqui, ó. Por que pode fazer semelhança de triângulos? Que a gente tem 2 ângulos retos. Deixa eu pegar outra cor para não ficar, ó. 2 ângulos retos.
Tudo bem? Então, vamos fazer a semelhança de triângulos. A gente vai pegar a altura, né, do triângulo pequeno. Na verdade, a altura não, perdão, a hipotenusa, né, porque ele vai ser um triângulo retângulo aqui, né, o triângulo é esse aqui, ó. Ó. E aqui é um ângulo de 90 graus, só que acaba sendo a hipotenusa, né, D sobre a hipotenusa desse triângulo aqui grandão, né, que vai ser 150. Vou aumentar essa linha aqui. 150 vezes 10 a sexta é igual... 10 a sexta é igual a... agora sim a altura do triângulo. Ou a base. Enfim, um dos catetos, né? É do menor. 1,75 vezes 10 a terceira. E o do maior, 0,7 vezes 10 a sexta. Tudo bem? Multiplicação cruzada. D é igual... Vou botar aqui só para não ficar difícil de ver, tá? Vou botar direto ali, mas não vou fazer isso não. 1,75. Eu não vou multiplicar agora não, tá? Vou só multiplicar as potências de 10. Mas não, por enquanto não vou multiplicar ainda. Vezes 10 a nona. Certo? Então agora a gente pode escrever que D é igual a 1,75 vezes 150 vezes 10 a nona sobre 0,7 vezes 10 a sexta. Olha aqui. A gente pode cortar esse 10 a sexta com 9 e aqui vai ficar 3. 10 elevado a 3, tudo bem? E qual vai ser a resposta? D vai ser igual a 375 vezes 10 a 3 quilômetros. Tudo bem? Essa aqui vai ser a resposta final. Tudo bem? Então, vamos pro próximo. Sobre a luz solar, Tiago é visto por pessoas de visão normal, para cores, usando uma camisa amarela, e Diana um vestido branco. Se iluminadas exclusivamente por uma luz azul, as mesmas roupas de Tiago e Diana parecerão para essas pessoas respectivamente. Então, vamos botar aqui as roupas deles. Ele falou que tem uma amarela e uma branca. E qual é a cor que ele falou? Sobre a luz solar. Solar? Se iluminados exclusivamente por luz azul, tá. Ele vai iluminar com luz azul. Então, vamos lá. Essa camisa vai ser iluminada por luz azul. E esse vestido vai ser iluminado por luz azul. Vocês lembram o que eu falaram? O que eu falei? Que o amarelo é formado porque ele vai absorver todas as cores e vai refletir apenas o amarelo. Então, o amarelo, ele absorve o azul, certo? Então, como ele absorve o azul e essa é a única cor que está entrando, não vai refletir nada, certo? Então, o que a gente vai ver
é preto. Saindo a gente vai ver preto. Tudo bem? Porque a única cor que foi incidida em cima desse amarelo é uma cor que o amarelo absorve. Tudo bem? Agora o vestido branco. O vestido branco, ele reflete todas as cores. Sim. Então, se eu estou incidindo a luz azul, ele vai refletir a luz azul sem problema nenhum. Então, esse vestido, a gente vai enxergar azul. Tudo bem? Então, verde e branca? Não. Verde e azul? Não. Amarelo e branca? Não. Preto e branca? Também não. Preto e azul? Essa mesmo. Então, gabarito, letra E. A última agora, né? Uma bandeira do Brasil que se encontra em uma sala escura é iluminada com uma luz monocromática de cor azul. Já vou até destacar, porque na última questão demorou. Vou destacar aqui, cor azul. As cores apresentadas pelo retângulo, pelo losango, pelas letras da faixa central e pelo círculo são, respectivamente... Então a gente tem que pensar, ó, que eles até mudaram um pouquinho a ordem. Eu achei que eles iam retângulo, losango, círculo e a faixa, né? Entrando assim, né? Mas não foi. Então a gente tem que ficar prestando atenção nessa ordem que ele botou aqui pra gente não errar a alternativa. Então vamos lá. Tá incidindo cor azul. Vamos analisar aqui no verde. Incidir cor azul. O verde absorve todas as cores menos o verde. Se tá entrando só luz azul e ele absorve todas as cores menos o verde, vai refletir o quê? Preto. Por quê? Porque ele vai absorver o azul. Então o verde reflete preto. Então eu vou escrever aqui. Vai ficar preto. Agora, no amarelo, né? Na parte do losango. Incidir luz azul. Mesma coisa da camisa da questão passada. Ele só reflete amarelo e absorve todas as outras. Então ele vai absorver o azul. Vai fazer o quê? Refletir preta. Então aqui vai ficar preto também. Agora, as cores. As cores é verde. As cores não. As letrinhas são verdes. Né? Aqui, ó. Ordem e progresso. É verde. Diferente do que algumas pessoas pensam que às vezes é preta. Não, é verde, né? Dá pra ver bem aqui nessa imagem. Então, se o verde daqui de fora reflete preto, o verde daqui de dentro, preto também. Estou incidindo luz azul. Peguei até um azul meio ruim aqui pra simbolizar. Mas, vamos lá. Incidindo luz azul no azul. Vai refletir azul. Tudo bem? Então, o círculo vai ficar azul. Então, qual vai ser a resposta? O retângulo é preto, o losango preto, as letras preta e o círculo azul. Então, a gente tem que achar preto, 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 azul. Então, verde, amarelo, branco e azul? Não. Preta, preta, azul, azul? Não, essa foi quase. Preta, preta, preta e azul? Sim, né? Essa aqui, mas vamos ver as outras. Azul, preta, verde, azul? Não. Preta, 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 preta? Não, porque o azul reflete azul. Então, gabarito, letra C. Gente, espero ter ajudado vocês nessa matéria. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram até agora, muito obrigado. Eu espero estar ajudando vocês. Até a próxima aula, galera.